hoje aqui no estúdio eu começo falando sobre saúde mental. E a gente vai falar sobre preocupação, que é algo do nosso dia a dia, algo corriqueiro. Quem nunca, né, tem uma preocupaçãozinha, mas e quando essa preocupação se torna excessiva? E é sobre esse assunto que a gente vai conversar aqui agora com o médico Maicon Randel, médico clínico e pós-graduado em psiquiatria. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito bom dia, Luciane. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito ao convite, agradeço pessoalmente a Deus por estar aqui, podendo falar de um assunto tão importante. Doutor, preocupação, como eu falei no início, é algo normal, né? Todo mundo tem as suas preocupações. Sim, detalhe importante é, a preocupação é algo natural do ser humano. Ela nos antecipa a problemas e ajuda a gente a resolver os problemas. O problema é quando a pessoa não sabe gerir essa preocupação. E aí ela acaba se tornando excessiva, acho que a palavra é essa, preocupação excessiva. Justamente, vamos lá. A preocupação excessiva, a gente pode comparar a um transtorno de ansiedade. Por quê? A preocupação excessiva é quando você começa a pensar mais no problema do que nas soluções. E aí você começa a se emaranhar no meio de muitos pensamentos que não te trazem nenhum benefício. Você mora no futuro e esquece o presente. Doutor, é algo muito comum, né? Nos dias de hoje, muita coisa as pessoas acabam abraçando e elas estão sempre vivendo nesse modo de preocupação, né? Sim, nós temos fatores que são culturais, sociais, espirituais e outros mais fatores que influenciam nessa presença constante da preocupação e da ansiedade. Eu diria que na prática clínica, no meu consultório, eu vejo mais quadros de ansiedade do que de depressão. E um dia já falaram que depressão era o mal do século. Mas hoje, devido ao excesso de informações que nós estamos vivendo uma epidemia de ansiedade e de preocupação excessiva. Vamos falar das consequências dessa preocupação excessiva. O que que isso pode gerar para o nosso corpo, para a nossa mente? Vamos lá. Geralmente, as queixas mais frequentes, e o que a gente vê de maneira mais comum, é perca de sono, a incapacidade de se concentrar, problemas de relacionamento com familiares, problemas de produtividade no trabalho, problemas vinculados ao corpo. Geralmente, nós temos sintomas mais específicos, só que são variados também. Vamos lá. A pessoa pode sentir, geralmente, uma dor de cabeça, pode sentir tensão no pescoço, ela pode ter falta de ar, pode ter palpitação ou sensação de aperto no peito e também sensação de dificuldade ou desconforto na digestão, no estômago. Já ouviu falar da gastrite por estresse? Gastrite, tem gente que fala gastrite nervosa, é a mesma Gastrite coisa? nervosa, justamente. Então, o corpo ele responde ao excesso da mente. E a mente, quando não tem um mecanismo de frear, porque a preocupação é como se fosse um alarme. O problema é quando você não consegue desligar esse alarme. E o que fazer, doutor? Como é que é feito esse tratamento? Como é que é esse cuidado com esse paciente? Bom, o tratamento é multidisciplinar. Depende muito de cada paciente. Cada um tem um grau de leve, moderado ou grave desse tipo de preocupação excessiva. Eu vou chamar de ansiedade, né? Um transtorno de ansiedade. Porém, a gente fala sobre protocolos iniciais. Então, o ideal em relação ao tratamento é a gente avaliar primeiramente, perdão, primeiramente a parte psicológica com um tratamento terapêutico, psicoterapêutico. Posteriormente, se isso não for suficiente, a gente introduz medicação. Além de todos esses protocolos que a gente fala sobre tratamento da mente, tratamento psiquiátrico que utiliza medicação, nós temos também a mudança de hábitos, que muitos hábitos hoje são viciantes. Hábitos vinculados ao uso frenético e excessivo das redes sociais, que hoje a gente sabe que é 99% das pessoas. Inclusive, eu já passei por isso e tive que não excluir as contas, mas eu tive que excluir os aplicativos do celular para eu conseguir voltar a controlar essas preocupações, porque são muitas notícias ruins. A gente não vê uma chuva de notícias boas. Então, isso acaba que faz com que nós percamos essa capacidade de frear esse alarme. Doutor, tem um público-alvo específico porque você trouxe uma informação importante sobre o uso das telas, né? Está muito Uhum. acessível, não só para adultos, mas também para crianças. As crianças também podem ter esse tipo de preocupação, de ansiedade? Podem sim. O ideal seria uma criança só ter acesso a telas
a partir de pelo menos aí uns 8 anos de idade, que ela consegue ter um pouquinho mais de discernimento sobre o que é e o que não é real. Uma criança pequena que é colocada na frente do desenho animado, e os desenhos de hoje não são igual aos desenhos de antigamente. Os desenhos de hoje são extremamente estimulantes. E o cérebro acaba se acelerando demais. Os pensamentos da criança aceleram demais. É uma criança que não vai conseguir brincar com um brinquedo, normalmente, se ela tiver acesso a muita tela. É diferente se você... É o mesmo que você dá digamos, uma quantidade enorme de brinquedos para uma criança. Ela não consegue se concentrar em nenhum. Ela não sabe o que faz, né? Isso. Pega um, pega outro. Isso, existem vários fatores, se for para a gente falar aqui, vai dar hora conversando. Queria que você trouxesse dicas para quem está acompanhando a nossa programação para evitar essa preocupação excessiva, para chegar nesse ponto que eu acho que é o ponto máximo, né? Da pessoa se estressar demais. Certo, vamos lá. Primeiro, reduzir telas, frear, botar limites na questão da utilização das redes sociais, de informações principalmente negativas. Segundo, sono de qualidade. Precisa focar em determinado horário, suspender o telefone, suspender a televisão, suspender o computador e ir dormir. Terceiro, e eu acredito que 50% dos casos seriam evitados se as pessoas focassem em atividade física. Atividade física todos os dias, porque durante a atividade física, você tem que tirar ela não só para trabalhar o seu corpo, mas também para trabalhar a mente. Porque é um momento que você não está conversando, não está trabalhando, não está fazendo outras coisas. E tem gente que coloca fone de ouvido e começa a fazer outras coisas. Não, tirar aquele momento, aquela horinha ali de exercício, para focar na própria mente. Esses cuidados, no geral, de hábitos, ajudam a frear processos mais graves. E, em casos mais complicados, onde a pessoa não consiga resolver sozinha, procurar a ajuda de um profissional. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço.